a grosseria do presidente Jair Bolsonaro, ela não é novidade, não é, em relação à questão das mulheres, a própria Vera Magalhães destacou isso, não é? O que me chamou a atenção é ele ir para um debate público e repetir tudo isso, e ainda da maneira que ele fez, não é? Não apenas atacando a Vera, mas aproveitando e atacando a Simone também. Queria destacar uma outra questão interessante, a reação mais veemente foi das mulheres, não é? Eu depois fui acompanhando, o Ciro reagiu imediatamente, ele estava com a voz, ele participava do debate, mas o Felipe Dávila não deu um pio. Teve várias oportunidades para se manifestar e sequer tocou no assunto, né? E o próprio Lula foi tocar nessa questão bem lá no finalzinho, no terceiro momento, tá? Então, o presidente Jair Bolsonaro sabe que ele tem dificuldade com o eleitorado feminino, tem tentado investir aí, sobretudo com a presença da Michele Bolsonaro, em reverter essa questão, mas, de todo modo, quando apertado, acho que o próprio presidente Jair Bolsonaro não resiste e mostra, né, o quanto ele tem dificuldade de aceitar a presença da mulher no nível horizontal, no nível de protagonismo, né? Eu acho que tem uma outra questão importante, aí o Josias tratou mais da questão eleitoral e da polarização, que é a tentativa do Ciro de tentar, de certa forma, entrar nesse processo como protagonista, né? Eu percebi que o Ciro ele foi, em muitas vezes, mais dócil com Bolsonaro do que com Lula. Eu acho que o Ciro estava, de certa forma, muito preocupado em alvejar o Lula, porque ele sabe que talvez é ali que ele consiga tirar alguns pontos do eleitorado. Eu só vi o Ciro incomodado com o Bolsonaro em duas vezes, né? Neste momento e no outro momento em que o Bolsonaro investiu contra ele, relembrando também uma declaração antiga, referente a também um escorregão, dos vários escorregões que o Ciro cometeu na vida, não é? Aí, no caso, acerca das mulheres, não é? Obviamente que o desempenho da Simone chama atenção, foi a mais equilibrada, inclusive, no debate, e chamou atenção também o fato do Bolsonaro ter pedido direito de resposta, não ter sido concedido, e a Simone abriu depois a fala dela dizendo que daria um tempo para ele responder. E ele acabou não entrando diretamente na questão que ficou pendente, não é? Então, acho que tem algumas questões aí importantes, não é? Ou seja, o Lula não encara o problema da corrupção, ele desvia o assunto e ele tenta pegar, de certa forma, um atalho para mostrar que os órgãos de controle avançaram no governo dele, o que é verdade, né? Mas isso não escamoteia o problema dos escândalos, não é? E, de outro lado, o Bolsonaro também não enfrenta esses problemas que são típicos da característica dele, né? A dificuldade de se relacionar com as mulheres e, obviamente, que, sobretudo, também uma incapacidade muito grande de lidar com qualquer tipo de questionamento, com qualquer tipo de questão que, de certa forma, coloca em dúvida não apenas o seu governo, mas, sobretudo, não é, a capacidade dele de se comportar como presidente da República. Eu acho que esse é um dado importante que a gente precisa perceber. A ideia do ex-presidiário é incompatível com o cargo que ele ocupa, e, obviamente, que, para além disso, também a forma grosseira e agressiva, né, e que deveria ser condenada por todos os candidatos naquele momento, com a qual ele se referiu a Vera Magalhães e tem se referido às mulheres via de regra.